A nossa nova série vai falar sobre política, com a cabeça na eternidade, pensando lá nas coisas dos céus, mas como cidadãos brasileiros, com os pés aqui na terra. Eu e o pastor Jones iremos desenvolver essa série. Hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre uma agenda que nós devemos ter. Semana que vem o pastor Jones vai falar um pouquinho sobre uma atitude que nós, como cristãos, precisamos ter. E termino a série falando sobre uma promessa que temos a respeito de Deus. Sobre esse assunto. Mas por que falar sobre eleição numa igreja cristã? Eu vim aqui para falar sobre espiritualidade e o Senhor me vem com esse assunto. O que isso tem a ver com a gente? Tem tudo a ver conosco. De certa maneira, você querendo ou não, você está envolvido por essa situação. Você já deve ter ouvido falar muito sobre promessas. Deve ter ouvido falar muito sobre projetos de candidatos, debates, acusações, corrupções, partidos. E por incrível que pareça, você já deve ter ouvido ou visto algum candidato se reunindo com um grupo de evangélicos e entrando nas igrejas e orando com eles, e pondo a mão sobre eles fazendo promessas de um monte de coisa a respeito para a igreja. Será que essa é a nossa participação? E eu quero mostrar para você que a espiritualidade cristã está muito mais conectada com as eleições que vão acontecer no Brasil do que você possa imaginar. O que a espiritualidade cristã tem a dizer sobre essas coisas? É isso que nós vamos conversar nessas 3 próximas semanas. E eu prometo para vocês, eu não vou falar com o meu candidato. E nem vou fazer apologia dele. Eu não vou trazer ninguém aqui para pedir voto. Fiquem muito, muito tranquilos. Porque se assim eu fizesse, eu não poderia me chamar de pastor. Apesar de ter as minhas preferências. O que eu quero mostrar aqui para vocês é alguns pressupostos que possam te ajudar a escolher qual é o melhor candidato que você possa votar. E eu quero que o seu voto seja algo muito, mas muito caro. Porque na espiritualidade cristã, às vezes nós optamos pela alienação. Existe um grupo na história da igreja chamado Anabatistas. Parênteses, não tem nada a ver com a igreja batista que vocês conhecem. É um outro grupo que eles diziam que o nosso papel aqui no mundo não é participar efetivamente da sociedade. O nosso papel maior e único é cuidar da nossa espiritualidade. Então eles desconectavam a eternidade da história. Eles desconectavam o céu da terra. E existe um segundo grupo que diz ser participante das eleições. Mas é meio complicado, porque funciona mais ou menos assim. Gente, nós precisamos votar no candidato fulano de tal, porque ele nos deu um dinheiro para trocarmos o telhado da igreja. Então, por favor, vote no nosso querido irmão. Ou então, olha, é o seguinte, nós tivemos um piquenique sábado passado, e vocês não sabem, o candidato fulano de tal nos deu um ônibus para levarmos as crianças. Não é sensacional isso? Que tal a gente votar nele para deputado federal, ou deputado estadual, ou para governador? Parece que a nossa participação fica ligada aos nossos interesses, as coisas que as pessoas fazem para nós. E aí o nosso voto fica muito, mas muito barato. Muito barato. Eu quero ir na contramão desses 2 movimentos. E pensar com vocês um pouquinho sobre como escolher alguém sério para governar o nosso país. Por isso, hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre uma agenda que devemos ter para participar das eleições. Quais são os critérios que nós devemos ter para escolher um candidato? Essa semana,
eu fui convidado a participar de um jantar. E lá fui, nesse jantar, coisa de amigo, né? Você sabe quando amigo ajuda o outro. Aí me convidou para ir, eu fui. E cheguei lá, tinha um candidato a deputado estadual e uma candidata a senadora. E eu nunca ouvi falar que essas pessoas eram do movimento evangélico. E o discurso dele era, ele sabia que ali só tinha evangelho. Adivinha sobre o que ele falou? Eu prometo defender a família tradicional. Como se a maior e única agenda dos evangélicos fosse defender a família tradicional. Deixa eu mostrar algumas coisas para vocês. Será que a agenda de Deus está ligada tão somente a discutirmos, sim ou não, a criminalização da homofobia e da livre manifestação da opinião bíblica sobre o tema? Uma coisa muito importante. Nesses próximos 4 anos, nós vamos ouvir falar muito desses assuntos que eu vou apresentar para vocês. E nós vamos ouvir fundamentalistas dos dois lados, tentando discutir esses assuntos. Há a possibilidade de casamento homossexual ou não, há a possibilidade de união estável. Será que nós podemos, como igreja, defender esses direitos? Ou como igreja nós devemos lutar e sair pelas ruas dizendo: não, o Estado não pode deixar com que homossexuais se casem? Um parênteses importante: casamento para a cultura protestante não é coisa religiosa. Casamento para a cultura protestante é coisa do Estado. E Estado laico, quem toma as decisões não é a Bíblia. Quem toma a decisão não é um pastor. Quem toma a decisão não pode ser um líder religioso. Quem toma a decisão é a sociedade. Isto é um Estado laico. Nesses próximos anos, nós vamos discutir a questão da imoralidade sexual na mídia e o incentivo à indústria ligada à mesma. Eu não sei se é verdade, mas eu ouvi dizer que mais de 10 filmes pornográficos são feitos no Brasil por dia. Nós vamos ficar discutindo, será que pode passar esse filme ou não? Será que esse dinheiro da indústria pornográfica deve receber algum incentivo do governo ou não? E a questão das nossas crianças assistindo essa imoralidade sexual. Mais ainda, nós vamos discutir a questão da legalização do aborto. Ora, há uma candidata sendo acusada de ora defender isso, ora não defender. E aí a proclamação aos evangélicos é: vocês precisam ir contra ela porque ela é contrária à legalização do aborto. Outra coisa, a legalização das drogas, da maconha ou não. Nós evangélicos devemos nos posicionar e falar um pouquinho sobre isso. Será que nós devemos discutir essas questões? Será que essa é a nossa maior agenda? É sobre isso que temos que discutir? E questão de imposto para a igreja? Será que a igreja deve manter-se isenta de imposto como IPTU? Deve ser isenta de imposto tributações empregatícias a pastor? Como que funciona isso? Como que nós devemos lidar com essas questões? Se o candidato disser que vai colocar IPTU na igreja, então ele perde o meu voto. Se ele disser que não, vocês vão continuar sem cobrar impostos, aí sim eu vou defender esse cara com unhas e dentes. Vocês conseguem perceber como a nossa agenda é extremamente utilitarista? Como a nossa agenda está presa aos nossos pressupostos? Mas e questões como, por exemplo, a reforma tributária? Quando é que um evangélico vai se levantar na televisão e dizer: nós precisamos discutir como crentes a reforma tributária no Brasil, que inviabiliza o desenvolvimento econômico do nosso país e oprime a nossa população como uma das maiores taxas de impostos do planeta? Já ouviu algum religioso com um discurso desse?
Ou então, quando é que nós vamos conversar sobre a reforma eleitoral que incentiva a proliferação de gente desonesta e corrupta em posições estratégicas do nosso país? Quando é que nós, evangélicos, vamos começar a discutir as questões da corrupção na máquina pública, responsável por consumir quantias enormes de dinheiro que deveriam ser destinadas à educação, saúde e bem-estar da população? Quando é que nós vamos discutir, como cristãos, a desigualdade social, gerando um Brasil de enormes paradoxos em relação à educação, à saúde, à moradia, a condições de vida e consumo? Quando é que nós vamos discutir a questão da violência urbana, que gera mais mortes nas cidades brasileiras do que em qualquer guerra em andamento no mundo atual? Quando é que nós, como cristãos, vamos discutir a questão da preservação ambiental? Um dos países com a maior reserva florestal de água, floresta e biodiversidade. E aí eu estou orando para Deus para deixar eu terminar o meu culto, porque eu estou sem voz, devido a esse clima seco e doido que nós estamos. Quando é que o nosso voto como cristãos será baseado numa agenda onde vai conversar um pouquinho sobre a morosidade ou a impunidade da justiça, que gera um incentivo à corrupção, que gera incentivo à criminalidade? O que eu penso sobre essas coisas? Primeiro, eu respeito e apoio a liberdade de expressão de opinião. Eu quero ter a liberdade de abrir a minha Bíblia e dizer as coisas que eu penso como cristão. Contudo, eu quero ter liberdade também para ouvir o que o outro tem a dizer. Eu quero criar um espaço de diálogo aonde eu não sou o maior detentor da verdade, nem a palavra final. Eu penso que esses apontamentos dos evangélicos são temas de grande importância para a agenda da política do Brasil. Eu acho que nós precisamos conversar sobre a descriminalização ou a criminalização da homofobia. Eu acho que a gente precisa conversar sobre a legalização das drogas, do aborto, e talvez até nos posicionarmos como cristãos. Mas nós não podemos prender a nossa agenda a isso. O que eu penso que a limitação dos temas a uma agenda fundamentalista como essa que eu apresentei a vocês se restringe a questões relacionadas a sexo, à sexualidade, ao aborto e à imoralidade, parece, com as drogas. E todo fundamentalista é perigoso, seja ele islâmico, seja ele cristão. Porque todo fundamentalista acredita que a vida é menor do que as suas ideias e que vale a pena matar por causa delas. Cuidado com o fundamentalismo. O que eu penso sobre isso? Que eu quero ter muita cautela quando da manifestação de opinião política e ideológica por parte de pastores e líderes da minha televisão. Não são eles que vão decidir em quem eu vou votar. Não são eles que vão determinar qual é a agenda de Deus para a minha vida. Esses homens também estão envolvidos em corrupção. Esses homens também estão envolvidos em opressão. E muitos deles caminham no caminho do fundamentalismo. Eu quero mostrar para vocês uma alternativa, uma seriedade que a palavra de Deus nos dá em relação ao que vai acontecer. Porque quando enganados por esses homens, a revista Cristianismo hoje traz o seguinte dado: desse mês, 19% dos evangélicos dizem que a indicação da autoridade religiosa é determinante para o seu voto. E o que acontece com isso? Muitos candidatos se aproximam da igreja neste momento. E houve um lema na década de 70 que era: irmão, vote em irmão. Então nós temos que votar em quem é evangélico. E se for presbiteriano, mais ainda. E aí o que acontece? Ironia, né? Vocês perceberam o tom de ironia, né? O que acontece com isso? 95% dos parlamentares evangélicos estão entre os mais faltosos do Congresso Nacional.
Mais ainda, 87% deles tiveram seus mandatos considerados menos expressivos em termos de produtividade e proposta. E ainda, 63% dos integrantes da Frente Parlamentar Evangélica têm problemas com a justiça ou são investigados por irregularidade. E aí, quando perguntam a minha profissão, eu digo que eu sou pastor, e não consigo crediário nem nas Casas Bahia, vocês não sabem por quê. Um pastor muito sério da nossa igreja, chamado Reverendo Alderir Souza Matos, ele é o historiador oficial da nossa igreja, disse o seguinte: a teologia protestante e calvinista, da qual a Igreja da Vila opta em seguir, valorizou o indivíduo, colocado em uma relação pessoal com Deus e libertado da dependência eclesiástica. Sensacional! Eu sou livre para pensar, eu tenho liberdade para me expressar, eu sou uma pessoa, eu sou um indivíduo. Na igreja, ele era convocado a colaborar com seus concidadãos na tarefa de governo e administração, a exercer o seu direito de voto com um forte senso de responsabilidade e a fazer a sua parte quando convocado para o serviço público, sendo ainda educado para exercer o direito de supervisão e até mesmo de crítica aos governantes. Mas antes de ler o texto bíblico, eu preciso dizer algumas coisas para vocês. Primeiro, todo ser humano, em sua natureza, tem a marca da queda. Todos nós temos uma coisa que está corrompida, um DNA corrompido, pecado. Todos nós, todos os seres humanos. E isso vai afetar todas as esferas da vida humana. Seja ela política, seja ela espiritual, seja ela econômica, seja ela familiar. Todos nós estamos em colapso por causa da nossa situação de pecado. Esses números que eu apresentei para vocês não são números só de evangélicos. Não evangélicos também causam muitos problemas no nosso congresso. Ainda, eu acredito então que a solução dos problemas da nossa sociedade está exclusivamente na ação de Deus entre nós. Não acredite em Messias. Eu sonho um dia em ver uma propaganda política de um cara que diga assim: vai ser muito difícil. Vai ser muito complicado. E eu não sei muito o que fazer, a não ser reunir um grupo de pessoas e conversar sobre elas, sobre estratégias que podemos tomar em relação aos próximos 4 anos. Já ouviu alguém dizer assim? Todos eles são Messias. Todos eles vão resolver os nossos problemas. Eu não acredito neles. Eu acho que só Deus, agindo entre nós, é capaz de mudar o nosso cenário. E ainda, Deus, através de Cristo, é o único capaz de satisfazer todas as nossas necessidades e angústias. Não é a economia, não é a política. Quem vai saciar todos os meus desejos, as coisas mais inquietantes do meu coração, é a presença de Deus em mim. A partir desse pressuposto, eu queria ler um texto com vocês. O texto está em Neemias, no capítulo 1. E diz assim: palavras de Neemias, filho de Acaías, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Deixa eu explicar para vocês. Mês de Quisleu, no 20º ano, é algo em torno de novembro a dezembro do ano 445 a.C. A cidade de Suzã, a qual Neemias está, é a capital do Império Persa. A sua localização atual é o sudeste do Irã, tá bom?
contando um pouquinho da história, só para vocês entenderem o que foi que Neemias estava fazendo nessa cidade, nós precisamos andar um pouquinho para trás. No ano 722 a.C., um povo vindo do Oriente invade Israel, é o povo sírio, e eles tomam o que nós conhecemos por região norte de Israel, é este pedacinho contornado de amarelo. Os persas vêm, tomam todo o norte. Contudo, surge um império muito mais forte que os sírios, que são os babilônicos. E no ano 586, eles invadem o Império Sírio, invadem o norte de Israel e conseguem entrar no sul deste país, cuja capital é Jerusalém. O que acontece com a entrada dos babilônicos em Jerusalém? O templo do Senhor foi todo destruído. Eles não tinham mais local para se reunir, para buscar espiritualmente a Deus. O povo de Deus foi deportado para a Babilônia. Não todo ele. Eles chegavam aqui, os babilônicos iriam invadir e dizer aqui: quem aqui já foi governador do estado de São Paulo? Você, ótimo, nos acompanhe. Quem aqui tem doutorado? Interessante. Por favor, me acompanhe. Mestrado também. A gente está atrás de pessoas com mestrado. Quem aqui tem mestrado? Depositou? E não defendeu ainda? Está valendo. Pode seguir. Pode me acompanhar. Bom, o que eles pegavam e levavam para a Babilônia eram os notáveis. E deixou a Jerusalém sem liderança. Deixou Jerusalém sem quem cuidasse daquela cidade. Jerusalém ficou em verdadeiras ruínas. Até que no ano 539, a Babilônia, o grande império, cai diante de um outro império, o Império Persa. Não era o Rodrigo Santana. O Império Persa domina todo o mundo conhecido, e o Império Persa é esse desenho em azul desta região do mundo aí. Eles dominam desde ali do Egito e conseguem alcançar parte da Europa, grande parte da Ásia, chegando ali na região hoje é o Iraque, e toma toda essa região. E o que eles fazem com os judeus que estão na Babilônia? Eles levam esses judeus, alguns deles, para a cidade de Suzã, para servir o grande imperador. Esse é o contexto histórico de Neemias aqui. Bom, continuando. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos seus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei
e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu nos resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje esse teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem, nesse tempo que eu era copeiro do rei. Algumas coisas muito importantes da atuação de Neemias neste momento histórico que podem servir de dicas para nós. Em primeiro lugar, Neemias, com uma agenda comprometida com o reino de Deus, apesar da sua boa condição social, resolveu se importar com a situação do seu povo em Jerusalém. Vem até Neemias, um dos seus irmãos, chamado Hanani, que era um dos habitantes de Jerusalém, que não tinha passado pela deportação. Ele estava vivendo em Jerusalém, no meio das ruínas. E não ter muro, o que aconteceu em Jerusalém foi que os muros foram derrubados. Não ter muro numa cidade naquele tempo era sinal de ser entregue a pessoas violentas, a ser entregue à mão de bandidos. O muro protegia a cidade. Jerusalém está sem muro. E Hanani responde, e a ação de Neemias para com Hanani e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. A conversa que aqueles homens tiveram foi: e aí? Como estão vivendo as pessoas da cidade de Jerusalém? Por favor, Hanani, me conta como está a situação daquelas pessoas, daqueles meus irmãos, daqueles meus amigos, da gente que faz parte da minha história. Ao ser deportado por uma terra opressora, como a terra em que Neemias vivia, ele gozava de todos os privilégios da corte do Persa. Mais do que isso, por ele ser um cara muito excelente profissionalmente, ele recebe promoção e ele vai ser copeiro do rei. E ser copeiro do rei era um cargo quase de primeiro-ministro ou chefe da casa civil. O rei tinha que ter total confiança nele, porque o copeiro não era um garçom somente que servia a comida ao rei. Não era alguém que só servia o vinho ao rei. Era alguém que tinha que ir na frente do rei tomar o vinho. E aí, contava 1, 2, 3, 4, 5. Ótimo, passa aqui a comida e passa aqui o vinho, que eu posso comer, porque eu vi que a comida não está envenenada. Mas mais ainda, ele era tão de confiança do rei, que era capaz de ser um conselheiro do rei. Quando havia dúvidas a respeito das decisões a serem tomadas, Neemias era consultado por ser copeiro do rei. Entretanto, ele não faz uso desses privilégios como uma desculpa para não se envolver com as questões relacionadas com o seu povo. Eu estou vivendo tão bem. O salário pinga todo mês na minha conta e não é pouco. Eu tenho dos privilégios da corte. O rei confia em mim. O que é Jerusalém? Jerusalém é coisa do passado. Jerusalém que se cuide. Eu fui deportado, vivi em terras estrangeiras e me dei muito bem. Vejam só como eu consigo me virar. Eles que se viram. Não, Neemias não pensou dessa maneira. Antes decidiu se envolver com a dor, com a situação das pessoas que viviam de maneira desonrada naquela cidade. Na perspectiva bíblica.
quando nós optamos por fechar os olhos, optamos em nos alienar, em nos trancarmos em nossos condomínios, em nossos carrões, antes de ser uma virtude cristã, ela é, na verdade, uma evidência do que nós chamamos de pecado. Deus perguntava a Caim: Caim, cadê o seu irmão? E Caim acabara de matá-lo. Caim, cadê o seu irmão? Caim, cadê o seu irmão Abel? E ele respondia: por acaso eu sou o responsável pelo meu irmão Abel? Por que está perguntando para mim? Abel que se cuide, eu estou me cuidando. Isso é evidência de egoísmo e de pecado. Uma das maneiras mais eficazes de romper com a nossa alienação é fazendo boas perguntas. Como está o nosso país? Ler bons jornais. Ouvir boas notícias ou bons noticiários. Confiar. Por mais difíceis que sejam. Ter a noção do que é manipulado e do que não. Fazer boas perguntas. Se envolver com aquilo que nós ouvimos. Neemias perguntou a respeito das pessoas de Jerusalém e a respeito da estrutura da cidade. Em segundo lugar, Neemias, comprometido com uma agenda de Deus, ficou comovido com as mais tristes notícias a respeito de Jerusalém. E sabe o que ele fez? Orou. Neemias fez uma oração. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro, diz Hanani, estão lá na província e passam por grande sofrimento, passam por humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. E quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei e passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Lembra que eu disse para vocês que eu não acredito em Messias? Neemias não era um. E por ele saber da sua incapacidade em relação a isso, quando chegam notícias difíceis, o que ele faz? Eu vou buscar Deus. Eu vou pedir ao Senhor. Ao questionar Hanani sobre a situação dos judeus e da cidade de Jerusalém, Neemias recebeu a notícia do que estavam sofrendo, enfrentando humilhação e não tinham mais o tempo. Quando fazemos as perguntas certas em nosso país, nós também vamos chegar a algumas conclusões bastante delicadas. E por que não dizer, até mesmo estarrecedoras. Não pergunte se você não quer saber a resposta. Mas não faça disso uma desculpa. Mova o seu coração para querer saber como está o nosso país. Alguns dos nossos muros derrubados. Segundo o editorial do jornal Estado de Minas, publicado em 2005, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD, publicou um relatório que calcula em até $1 trilhão montante que vaza pelos ralos públicos e privados por causa da corrupção do mundo inteiro. Trata-se de 10% do PIB mundial. Mas no Brasil, os prejuízos gerados pela corrupção nos setores públicos e privados chegam a 50 bilhões anuais. Segundo a CGU, 73% dos municípios brasileiros auditados são identificados como atacados pelo mal da corrupção e pelo desvio das verbas públicas. Ainda, a corrupção não é um problema partidário. A corrupção parece agora ser algo institucionalizado, é nacional. Ele está produzindo uma geração inteira de estudantes e profissionais acostumados a ela. Aquilo que Rui Barbosa dizia temer. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da desonra e ter vergonha de ser honesto.
Segundo o estudo da Fundação Getúlio Vargas, 50 milhões de brasileiros são miseráveis, ou seja, viviam com menos de R$ 80 por mês, menos de $1 dia, valor mínimo considerado pela OMS como necessário para não se passar fome. Isso equivalia a dizer que 29,3% da população brasileira se encontrava abaixo da linha da pobreza. Era um número que, de cada 4 brasileiros, um estava na miséria. É claro que com algumas ações sociais do governo, isso mudou. Tanto é que a revista Carta Capital afirma que no Brasil a desigualdade social tem sido reduzida por conta de programas sociais como Bolsa Família e do consistente aumento do salário mínimo. Mas a disparada entre as oportunidades oferecidas ainda é monstruosa. E eu acho que esses programas sociais talvez devessem ser repensados para diminuir essas disparidades entre oportunidades. No trecho em que trata do Brasil, intitulado O Gigante Adormecido, o estudo da Credit Suisse aborda a imensa desigualdade no país, lembrando que há 221 milionários no Brasil e que há 315 mil brasileiros que estão no 1% mais rico do mundo. Desigualdade social brasileira, muito grande. O alto nível de desigualdade, afirma esse banco, reflete a alta dispersão de renda, que por sua vez está relacionada à educação muito desigual na população e à separação entre os setores formal e informal da economia. E nesse quadro, ele apresenta um pouquinho a desigualdade social no mundo. 0,7% dos adultos têm 41% da riqueza mundial. E 68,7% dos adultos têm 3% da riqueza mundial. Diante das notícias que recebeu, Neemias não sai lutando. Neemias primeiro chora, expressando tristeza. Depois ele lamenta, expressando indignação. Depois, ele jejua, buscando o que é que Deus quer dele. Jejum não é moeda de troca dizendo, faça o que eu quero, Deus, porque eu fiz jejum. Não, jejum é Deus, o que o Senhor quer de mim. E finalmente ele ora, mostrando a sua dependência de Deus. E como é que ele ora? Primeiro ele adora Deus, dizendo, Tu és Deus. O Senhor não muda. Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, fiel, aliança e misericordioso. Tu és um Deus bom e continua sendo bom. Tu és um Deus que deve ser adorado e continua sendo adorado. Mas logo em seguida, Neemias confessa. Confessa os pecados. E o que eu acho sensacional dessa confissão de pecados é que já havia se passado mais ou menos uns 100 anos desde toda aquela turbulência que nós vimos no cenário político internacional de Israel. O culpado daquilo tudo eram os pais de Neemias. Quando ele ora, ele diz, eu peço perdão pelos nossos pecados. É engraçado que a culpa nunca é nossa. Né? A culpa é do outro. A culpa é das pessoas que não souberam votar. A culpa é do governo. Neemias se prostra disso. A culpa é minha. A culpa é minha. Eu faço parte disso. Mesmo estando muito bem empregado, mesmo ganhando muito bem, mesmo numa vida estável, eu sou o culpado disso. E aí ele clama. Lembra, Senhor, do que o Senhor disse. E se a gente fosse infiel, o Senhor iria nos espalhar. Mas que quando nós voltássemos para Ti, o Senhor nos reuniria de volta e nos traria de volta para Jerusalém. Comovido com a triste notícia a respeito de Jerusalém, Neemias faz dela uma pauta de oração. Dá tempo ainda. Faltam 3 semanas. Dá tempo de orar.
pedir orientação a Deus sobre o futuro do nosso país. E encerro dizendo que, em terceiro lugar, Neemias, comprometido com a agenda de Deus, está determinado a fazer parte dessa história e oferece como resposta a própria oração. E o que ele pede a Deus é: faça com que eu, teu servo, seja bem-sucedido quando for conversar com o imperador. Um dos grandes problemas da gente orar de forma tão intensa por alguma situação é que, via de regra, Deus nos usa como seu próprio instrumento de intervenção na história. Certa feita, Jesus disse aos seus discípulos: vamos orar, porque as pessoas estão perdidas e aflitas como ovelhas que não têm pastor. E eles oraram, clamando a Deus que levantasse pessoas para cuidar de gente. Sabe o que Jesus faz logo em seguida? Pedro, Tiago, João, Matatias, Simão, eu queria que vocês se organizassem aí nesse grupo de 12 e vocês saíssem cuidando dessas pessoas. Um dos grandes perigos de oração é que Deus pode respondê-la. Quando a gente ora, Deus pode responder a nossa oração. E talvez a resposta dele seja: agora vai. Agora são vocês. Em sua oração, Neemias pede duas coisas. Primeiro, que Deus tornasse o seu trabalho ainda mais sucedido. E segundo, que lhe desse uma oportunidade para falar com o rei. Deixa eu mostrar para vocês como a gente está muito envolvido com a corrupção brasileira. A BBC, aqui no Brasil, fez uma pesquisa de práticas de corrupção mais comum no cotidiano brasileiro. Checklist. Veja se você já participou de alguma delas. Não dar nota fiscal. Não declarar imposto de renda ou mentir nele. Tentar subornar para evitar multas. Falsificar carteirinha de estudante para pagar meia entrada no cinema ou em alguma peça. Dar, aceitar, troco errado. Roubar TV a cabo. Furar fila. Comprar produtos falsificados. No trabalho, bater ponto pelo colega. Ou falsificar assinaturas. Sério mesmo que a gente quer se oferecer como resposta à situação complicada do nosso país? Por que a gente não começa com as pequenas coisas? E vamos deixar de nos acostumar com essas coisas simples. Há um poema muito bonito de Eduardo Alves da Costa, No Caminho, com Mayakovsky. Ele diz assim: na primeira noite eles aproximaram e roubaram uma flor do nosso jardim e não dissemos nada. Na segunda noite já não se esconderam e pisaram as flores, mataram o nosso cão e não dissemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. Francis Schaeffer, teólogo e filósofo cristão, diz: nós precisamos fazer algo para lutar contra essas instâncias do mal, do que falamos. Se ficarmos sentados e nada fizermos, nossa mera passividade e apatia vai gerar na prática o crescimento do mal, ao não oferecer resistência àqueles que são ativos e àqueles que são interessados. Termino com alguns desafios, convidando você a pensar seriamente sobre isso durante essa semana. Eu queria que você fizesse uma revisão da sua própria vida e que você se dispusesse a abrir mão de qualquer tipo de vínculo com prática de corrupção.
qualquer tipo de prática de corrupção. Não alimente isso. Faça a opção por se importar com o sofrimento manifesto ao seu redor e exercite isso fazendo boas perguntas. Boas perguntas demandam boas respostas. Faça das mais variadas notícias sobre a injustiça e a dor uma agenda de oração pessoal. Que tal orar pelo nosso país. E finalmente, toma a decisão de fazer parte, não da agenda da instituição, não da agenda de um pastor, não da agenda de um fundamentalista, mas da agenda de Deus para o nosso país. E trabalhe alegremente sobre o comando e a orientação dele. E a gente tenha a cabeça na eternidade, pensando na nossa espiritualidade, mas com os pés no chão, caminhando e cantando, e seguindo a canção. Há muita coisa para fazer. E acho que Deus está chamando um povo seu. Não comprometido com a agenda de instituição, não comprometido com a agenda de fundamentalistas pastores, mas comprometido com a agenda de Deus para fazer diferença no nosso país.